Olá, esse é o programa Municípios em Ação. No programa de hoje nós vamos ter a presença do Gerson Paulo, que vai estar fazendo um balanço sobre a questão do royalties do petróleo e sobre gestão pública. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui no estúdio Gerson Paulo. Ele é suboficial da Aeronáutica, especialista na área de petróleo e gás e vai estar fazendo um balanço geral conosco aqui. Primeiro, Gerson, quero agradecer sua participação aqui no programa Municípios em Ação. Muito obrigado, Renato, a todos os seus espectadores. Nós estamos aqui para contribuir tanto com o município, quanto o estado, quanto a federação. Agora, Gerson, posso chamar de Gerson, né? À vontade. Então, por exemplo, você é suboficial do Brasil, não é isso? Isso. Essa experiência tua da aeronáutica, queria que você pudesse contar um pouco, né? Quem é Gerson Paulo? Então, Renato, Gerson Paulo é um ser humano como outro qualquer, mas quando ainda novo eu prestei concurso público para a Força Aérea Brasileira, para a Escola de Especialistas de Aeronáutica. Lá eu tive uma formação militar de 2 anos e dali saí para servir numa unidade militar. Na verdade, a minha primeira unidade militar foi aqui no Rio de Janeiro, na diretoria de engenharia da Força Aérea Brasileira. Dessa diretoria, eu fui para o Rio Grande do Norte, onde eu servi na base, no Centro de Lançamento de Foguetes, que é o CLBI. Do CLBI, retornei para o Rio de Janeiro, para a diretoria de engenharia novamente, e da diretoria de engenharia eu saí para o quadro de saúde da aeronáutica, onde ali eu servi como assessor jurídico na área de saúde da Força Aérea. E encerrei a minha carreira na Prefeitura de Aeronáutica do Galeão. Na verdade, a minha atuação na Força Aérea, eu iniciei como desenhista e terminei como assessor jurídico, tanto, como disse, na área de saúde, como na área de licitações e contratos, onde eu encerrei a carreira. Agora, você também é professor de Direito, né? Professor de Direito. E nós temos aqui o livro Pré-Sal, Comércio Internacional e Poder Judiciário, Royalties, História, Doutrina e Comentários. Esse livro você lançou, né? E tem tudo a ver com o momento em que o Estado do Rio de Janeiro está passando. Exato. E o Brasil sobre essa briga de partilha. Eu queria que você pudesse falar melhor sobre o que te levou a fazer esse livro, né? Na verdade, esse livro, Renato, ele foi um desafio. Por quê? Eu escrevi em parceria com o Dr. Wellington Beckman e nós vivíamos aquela confusão do pré-sal. Nós temos um poder judiciário que, digamos assim, doutrinariamente, no que tange ao pré-sal, seria uma novidade e não teria talvez aquela maturidade para enfrentar essas questões do pré-sal. E você lembra naquela época que houve uma confusão danada, o governador Sérgio Cabral gastou 1,5 milhão dizendo os royalties são nossos. Não sei se você lembra desse fato ali na Presidente Vargas. Então, o nosso desafio era trazer o enfrentamento dessa questão que era novidade para o país. E iniciamos essa pesquisa de 2 anos e encerramos com esse livro Pré-Sal, Comércio Internacional e Poder Judiciário, que talvez seja a única obra, pelo menos que eu conheço nesse momento, do gênero, que trata dessas questões. Mas nós abordamos vários assuntos dentro desse livro e nos prendemos à questão dos royalties, que era aquela discussão do momento. E o problema todo era entender o que era o royalties. Esse era o grande desafio. Até a palavra já até é complicada. Exatamente. Né? Royalties vem de realeza, direito da realeza. Aquele que produz ou que tem a ferramenta tem o direito de explorá-la economicamente. Então, a palavra royalties vem aí dessa gênese. É uma palavra, na verdade, inglesa. E a questão toda é que dentro da Constituição Federal, essa palavra royalties não foi anunciada. Então, essa palavra começa com esse problema, porque ela não é uma palavra constitucional, ela é uma palavra legal. E ela nasceu, eu anotei aqui,
com a Lei 2044 de 53. O problema todo, Renato, a confusão toda começa na legislação, porque essa lei dizia que o pré-sal tinha natureza jurídica indenizatória. Aí vieram mais 3 leis, que foi a Lei 3.257/57, a Lei 7.453/85 e a Lei 7.525/86, que reforçaram essa natureza jurídica indenizatória. E isso é um problema, Renato. Por quê? Você só indeniza aquilo que você lesionou. É verdade. Aí você tinha as questões do meio ambiente, que você precisava primeiro lesionar o meio ambiente para depois indenizar. Entendi. Então, começa aí o problema. É conflito, né? É um conflito. Aí, a doutrina veio e ajustou isso. Veio a Lei 7.590 de 1989 e deu uma nova visão para essas questões de royalties. Ou seja, os royalties deixou de ser indenizatório e passou a ser compensatório. E aí nós modernizamos, nós avançamos. Por quê? Porque se passa a ser uma compensação, eu não preciso que o dano ocorra. Entendi. Eu tendo um potencial de dano, eu já posso receber. Então, todo mês não precisava ter um impacto ambiental para ter essa participação. Exatamente. Eu passei, com essa natureza jurídica compensatória, eu passei a avançar mais nessas questões do royalties, porque basta eu ter a iminência ou o potencial do dano acontecer para eu já ter que pagar. Agora, nesse livro do pré-sal, você fala sobre isso? Falo, trato disso, inclusive eu avanço um pouquinho, Renato, porque a doutrina majoritária, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, os TJ, todos os tribunais entendem que a natureza jurídica dos royalties é compensatória, como eu te disse, e existe uma lei. O problema todo é que essa lei ela acaba se conflitando com o texto constitucional, que é o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal. Aqui começam todos os problemas. Por quê? Eu entendo particularmente que, como se trata de uma contribuição compulsória, ela deixa de ser compensatória e passa a ser tributária. Então, eu defendo que os royalties é uma ferramenta tributária. Setorial, no caso? Então, aí que começam as questões. Porque se eu entender que é compensatória, seria esse tal setorial. O que você quer dizer é o seguinte, traduzindo o que você está dizendo. Se ela for setorial, quem tem o direito de receber é aquele que tem a melhor janela para o pré-sal. Então, por exemplo, os maiores estados produtores do pré-sal é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Então, se eu for pensar nessa natureza compensatória, os royalties pertencem ao Rio de Janeiro e o Espírito Santo. E aí eu esqueço de todo o país. Por que fizeram essa média de distribuição? Você já vai falar isso. Exatamente. Né? Daqui a pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do Gerson Paulo. Ele fazendo um balanço, lançou um livro contando toda a situação do pré-sal, comércio internacional e poder judiciário, né? E antes, esse livro está à venda, como é que faz para poder adquirir? Até porque vai gerar uma polêmica muito grande essa entrevista, porque você está esclarecendo situações em que conflitos há entre os estados em saber quem é o detentor da maior parte do royalty ou não. E isso, inclusive, gerou até uma briga, porque o Mato Grosso é o grande produtor de carne. Nós vamos receber royalty dele, Minas Gerais.
tem as jazidas, né, de minério. Nós vamos receber royalties também, então isso gerou toda essa situação. Mas antes de chamar o Gerson, se você quiser acompanhar toda a nossa programação, saber, poxa, Renato, eu saio de madrugada, eu pego barca, eu pego o trem, eu pego o ônibus, eu vou de aplicativo, como é que eu faço para me poder assistir a programação? Você entra na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET, você vai poder assistir em qualquer horário. E no aplicativo, você baixar, né, através do Play Store, ali vai poder acompanhar. E se você quiser mandar uma pergunta, eu tenho certeza que muita gente agora, né, está sendo esclarecida sobre essa situação do royalty. Mandar para o Gerson, ele é um especialista nessa área, é só você entrar no nosso blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br. Gerson, nós estamos antes do intervalo, você falou uma quantidade enorme de esclarecimento de leis, e essas leis eram conflitantes porque, afinal de contas, o pré-sal pertence a quem? É para distribuir com todo mundo? É para fazer média com todo mundo, todos os estados? Ainda mais do Rio de Janeiro, precisando de dinheiro, vai ter que abrir mão de toda essa fatia com outros estados que não tem nada a ver, já que os outros estados produzem produtos que a gente não recebe royalties. Isso vai ter que ser feito uma regulamentação? Como é que você analisa? Vai ter que ter um plebiscito? Como é que resolve isso? Então, Renato, o problema todo começou no texto constitucional, que disse que esses minerais são bens da União. O texto constitucional é claro. Então, o vetor dentro de um ordenamento jurídico, o vetor principal é a Constituição Federal. No momento em que a Constituição Federal diz que o bem é da União, ela exclui estados e municípios. Entendi. Aí essa matéria ficou a cargo da legislação infraconstitucional de tratá-la. Aí começam os problemas. Qual é a real natureza jurídica do pré-sal e dos royalties dele? Então, o texto constitucional fala uma coisa e a lei infraconstitucional fala outra coisa. E aí começa a se ler uma doutrinária. Bom, se os royalties forem para compensação de um potencial dano, aí essa matéria é da competência dos estados e dos municípios, geradores da riqueza. Entendi. No entanto, o texto constitucional é silente quanto a isso e volta a repetir, diz que o bem é da União. Se o bem é da União, todos os estados têm direito a esse bem. Já não é o caso que você falou da carne e de outros minerais. Percebeu a distinção? A carne tem um tratamento. Agora, os royalties do pré-sal têm outro tratamento e esse tratamento ele é dissonante. Ou seja, ele não respeita o que a gente chama de princípio do paralelismo formal. Ou seja, da forma com que eu criei, eu tenho que dizer como é que eu vou exercê-lo. Percebeu o conflito? Isso. Então, aí começa toda a celeuma. Porque eu defendo que se o bem é da União, a União deveria dizer quem são... O fiel depositário, vou dizer assim. Exatamente. Quem é o responsável por receber a maior Você entendeu? Então só diz o seguinte, o bem é da União. Então se o bem é da União, o bem é da União o quê? União dos estados é que formam a União Federal, concorda comigo? É verdade. Sei. E aí começa o problema. Porque eu defendo nesse livro que os royalties têm natureza jurídica tributária. Eu acho que isso foi muito importante você ter feito esse livro, porque lá fora, no exterior, a guerra entre Israel e Palestina, por causa do problema da água, sim, nunca vai terminar porque não tem a mediação. E nós estamos falando do pré-sal, quer dizer, antes, depois que passar a camada do sal, ainda tem vamos dizer assim, um lençol de petróleo na camada maior ainda. Exatamente. Então vai ter que ser feita uma nova lei para poder regulamentar isso? Eu penso o seguinte,
Renato, que nós precisamos, tanto dentro do Congresso Nacional, primeiro, nós precisamos respeitar e definir, dentro do princípio do paralelismo formal, qual é a real natureza jurídica do pré-sal. Por quê? Os tribunais, como eu disse, defendem que é compensatório. Quando você vai para a Constituição, você consegue perceber que não é compensatória, que é tributária. Entendi. Se é tributária, é de todos, porque todos contribuem monetariamente. Concorda comigo? Verdade. Então, na verdade, dentro dessa visão tributária... Tem que desassociar, né? Dentro dessa visão tributária, não é quem tem a melhor janela para o pré-sal que é o titular da percepção do bem. Entendi. Agora, se a natureza jurídica é compensatória, quem tem a melhor janela para o pré-sal é quem tem o direito de recebê-lo, de explorá-lo. Agora, quem muda isso? É os deputados, é o Senado? É o Congresso geral, tanto os deputados como o Senado. E isso pode ser provocado, por exemplo, os deputados do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro agora está com esse problema sério. Sim. O governo do governador José Witzel está engessado. Não pode contrair dívida, não pode... Uma série de situações, quer fazer uma série de atividades que é importante para o Estado, investir na saúde, educação, segurança, vai tirar o dinheiro da onde? E ainda tem que cumprir a questão do orçamento, que o acordo para sair dessa dívida, né? Uhum. E se isso fosse resolvido, essa entrada de receita poderia já ser uma saída assim muito mais rápida para o Estado do Rio de Janeiro, né? Sim. Inclusive, Renato, não sei se você lembra a época, na hora que foram fazer as divisões do pré-sal, você viu que ele foi repartido equanimemente. Isso. Aí é que eu estou te dizendo que é o grande embaraço legislativo. Poxa, olha só. Se a natureza jurídica dele é compensatória, então a repartição não poderia ser equânime. Exatamente. Eu estou trazendo a reflexão do seu público a situação complexa em que o legislador nos colocou. Entendi. Poxa, se a natureza jurídica é compensatória, por que o Congresso Nacional repartiu equanimemente? Quer dizer, fala-se uma coisa, aí que fere o princípio do paralelismo formal. Né? Cria um conflito. Porque fala-se uma coisa e dá outro tratamento jurídico. Você foi convocado para poder fazer uma palestra lá no Congresso Nacional sobre essa questão? Na verdade, Renato, na época... Somente por parte dos deputados aqui do Rio de Janeiro? Na verdade é o seguinte, foram chamados os notáveis, né, os juristas renomados. E eu, na verdade, à época que estava sendo discutido isso, eu não passava de um aluno que estava fazendo uma pesquisa de mestrado que se transformou num livro. E quando nós concluímos o livro, e aqui na conclusão do livro você vai ver como é que nós fizemos no livro a repartição do pré-sal. Se a natureza jurídica é tributária, seguindo o princípio do paralelismo formal, eu tenho que distribuir equanimemente. Se a natureza jurídica for compensatória, nós não podemos fazer a repartição equanimemente. Tem que ser do Estado produtor. Então, nós temos 47 deputados no Rio de Janeiro, senadores, né? Eu acho que você tinha que ser convocado lá no Congresso Nacional, até para o próprio governador. Eu peço às autoridades que estão nos assistindo, é uma saída que o Gerson está apresentando para o Estado do Rio de Janeiro, porque o Estado precisa de verba. Sim. Né? Entrou numa sinuca de bico, vou usar assim, porque da onde vai extrair dinheiro para poder, se ele não conseguir cumprir a legislação dos compromissos assumidos da dívida com a União, o Estado não vai poder fazer nada, vai enxugar gelo. O governador, os deputados da Assembleia Legislativa não vão ter recurso e o nosso povo, que é o grande patrão, não vai ter recursos para poder tocar esse projeto. Esse é o programa Municípios em Ação. E depois dos intervalos, tem uma outra polêmica, né, que nós estamos acompanhando aqui. Eu queria que você pudesse falar sobre a questão de um projeto da PL 1645 que cuida da reestruturação das Forças Armadas, que está dando uma confusão danada e muita gente com essa questão da Previdência não sabe. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já.
Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial, né, do Gerson Paulo. Quero até aproveitar, Gerson, mandar um abraço lá para o deputado Josiel, né, esteve aqui presente conosco aqui, mandar um abraço lá para o Cleiton Mota, um grande gestor público, o Betinho e o Guzmão, né, ligadinho, mandar um abraço para o pessoal lá do Rio de Janeiro, de São João de Meriti, né, muita audiência forte de São João de Meriti. O Gerson, essa situação dessa entrevista que nós estamos fazendo agora é uma entrevista importantíssima para os prefeitos, que eu acho que seria interessante os prefeitos ficarem cientes do que você está apresentando aqui. Os governadores, principalmente o governador Whitson e a LERJ, a Assembleia Legislativa, o deputado André Ciliano tem que estar presente, ciente disso, o presidente do Congresso, que é do Rio de Janeiro, os deputados do Rio de Janeiro, porque isso resolve a situação da calamidade financeira que o Estado do Rio de Janeiro está passando. Sim. E seria importante você, numa audiência pública, né, eu faço até um pedido ao deputado Josiel, esteve aqui, a gente falou muito sobre essa situação, que você pudesse estar presente numa audiência pública no Congresso, porque vai tirar dinheiro da onde? Como é que vai fazer para sanar as dívidas do Rio de Janeiro? Nós vamos ficar até o final do ano engessado e eu acho que seria importante você ser ouvido, o Brasil, principalmente o Estado do Rio de Janeiro, né, os hospitais aí precisando de dinheiro, toda hora está dando confusão, a violência está aumentando, como é que você vai combater toda essa calamidade sem ter isso? E você aceitaria participar de uma audiência pública no Congresso lá em Brasília? Com certeza, Renato. Inclusive, dá para consertar essa calamidade que nós estamos vivendo. Basta, e aí vai depender de uma iniciativa tanto da Câmara quanto do Senado, de resolver essa questão definitiva da natureza jurídica dos royalties. Chegar no texto constitucional e deixar claro, a natureza jurídica é compensatória e, portanto, os estados produtores é que faz jus à maior parte das verbas dos royalties do pré-sal. Vontade política, né? Exato. Ou então, olha, a natureza jurídica é tributária e realmente os royalties do pré-sal têm que ser distribuídos equanemente. Encerrava o assunto. Nós estamos falando, você tem um cálculo assim mais ou menos de quanto nós estamos falando, quantos bilhões que poderiam entrar? Não faço nem noção, mas é uma receita considerável e que resolveria muitas questões, tanto na área de saúde, de segurança, quanto de educação. O Estado, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro precisa de 18 bilhões para poder... Eu acho que mais ou menos aí metade disso aí a gente conseguiria só ajeitando essas questões aí do... Desafogava, né? Desafogava. E aí o Estado teria condição de tocar os projetos todos nessa questão todinha. Então, ó, eu chamo a atenção você também para acompanhar o livro Pré-Sal, Comércio Internacional e Poder Judiciário. Está falando sobre o royalty, falando sobre o histórico, a doutrina e os comentários. Do Gerson da Silva Paulo, né, junto com o Wellington Beckman e o prefácio do Oswaldo Agripino. Então, é o livro, isso aqui qualquer pessoa pode adquirir esse livro. Pode adquirir. Basta entrar lá na internet, fazer o pedido pela editora Alex. O livro está à disposição de todo o Brasil. É um livro muito interessante, tá? Que a gente, de forma bem didática, sem robustez de palavra, nós procuramos esclarecer, trazer ao público uma luz, um caminho, para a gente tentar, de vez, colocar pá de cal nessa matéria referente ao chama a atenção do deputado José, que esteve aqui, né, amigo, e está com boas intenções, que ele que participa de várias comissões, né, faça um apelo para que ele possa te convocar uma audiência pública, tratar desses assuntos. E é importante também que os deputados do Rio de Janeiro, os deputados federais de vários municípios possam estar presentes. Porque ele quer levar o melhor para o município dele, mas vai tirar dinheiro da onde? Pois é. Isso aqui é uma solução. Agora, Gerson, uma da lei também que está tramitando, está criando uma polêmica danada, está todo mundo assim de cabelo em pé, é a PL 1645, que cuida da reestruturação das Forças Armadas, né? Tratando de paridade, isonomia e unidade da tropa. Queria que você explicasse melhor para o nosso telespectador, porque tem muito militar
que fala assim, meu Deus, eu vou perder tudo do que eu conquistei? Queria que pudesse falar sobre isso. Renato, na verdade eu vou fazer uma crítica, mas não é uma ofensa, quero deixar bem aqui registrado, aos oficiais superiores, nem aos oficiais generais. Eu faço parte da graduação. Desde que entrei, desde o meu primeiro dia até o meu último dia na Força Aérea Brasileira, eu fiz um compromisso com a nação, né? E nós, ainda que de baixa patente ou de baixa graduação, nós temos um compromisso tanto institucional quanto um compromisso com o Brasil. E a PL 1645 foi vendida para a tropa como um projeto arrojado de reestruturação das Forças Armadas. Isso no Congresso? Isso no Congresso. Isso está lá na comissão, foi criada uma comissão específica, esse projeto está tramitando lá, mas esse projeto legislativo é um verdadeiro ornitorrinco. Eu brinco, chamo de ornitorrinco de estimação dos oficiais superiores e dos oficiais generais. E por que um ornitorrinco? O ornitorrinco, como você sabe, é um animal muito peculiar. Por quê? O ornitorrinco, ele tem bico de pato, pelo de cachorro, de coloração marrom, nadadeira de peixe, é um animal mamífero que põe ovo. É exatamente essa proposta de PL 1645. E digo por quê é um ornitorrinco. Porque essa proposta, Renato, ela só olha para um lado da instituição, para o lado dos oficiais, esqueceu da tropa. Uma categoria, né? Só olha para uma categoria. Entendi. Cria determinadas ferramentas que contempla o corpo superior da instituição, mas esquece da tropa. Exemplo, Renato. Eu, por exemplo, estou na reserva. Fui para a reserva. Eles criaram uma ferramenta chamada Altos Estudos. E essa ferramenta Altos Estudos vai te dar um percentual maior na carreira. Ok? Sempre se defendeu nas Forças Armadas o princípio da isonomia das classes. Igualdade, né? Igualdade. Ou seja, o que é a igualdade? Tratar os diferentes ou os mais vulneráveis de forma igual, ou seja, você procura equilibrar a balança social. Isso não foi observado, porque determinadas gratificações foram criadas só para os oficiais superiores generais, tanto na ativa quanto na reserva. Já para a graduação, isso não foi criado. Quem estiver na reserva perdeu. E outra coisa, essa ferramenta de altos estudos foi tratada de forma discricionária, ou seja, é a vontade do oficial superior e general que vai dizer se você, graduado, tem direito ou não de fazer esses altos estudos. Ou seja, enquanto os altos estudos é ferramenta de carreira para o oficial, para os graduados, não é uma ferramenta de carreira. Entendi. Ou seja, se o oficial superior general não gostar do Renato, ele não indica o Renato para fazer a ferramenta. Aí, é discriminatório, né? O que isso provoca? Isso provoca uma ruptura, isso quebra a paridade. Se você está numa determinada graduação, o seu par tem que ser igual a você, Renato. Não pode ganhar mais do que você. Entendi. E no momento em que você cria um projeto desse vendido como arrojado, isso quebra isonomia, paridade e unidade da tropa. Entendi. Isso é um problema sério, Renato. Eu estou aqui acusando para o seu público mais uma coisa. Eu tenho amigos meus ainda de turma que estão na ativa e eles me informaram que esse tal Altos Estudos deram a eles uma apostila para eles estudarem em casa para daqui até o final do ano fazerem uma provinha e dizer que já tem altos estudos. Não vai ser igual os oficiais superiores e generais que vão para uma academia discutir uma área do saber, nada disso. Quer dizer, trata-se de um verdadeiro ornitorrinco. Farinha pouca,
o meu pirão primeiro. Agora, isso já foi aprovado ou ainda está para ser regulamentado? Isso está em discussão lá na comissão. Já foi para o Senado, não? Não, ainda não. Está no Congresso. O deputado Vinícius, se eu não me engano, Vinícius Cordeiro, que é o presidente da comissão, inclusive, de forma leonina, autoritária, não quer receber todos os atores envolvidos no processo, só está escutando um lado em detrimento do outro. Deputado Vinícius, por favor, vamos tratar essa matéria com seriedade e com democracia. Qual o estado dele? Eu não sei qual é o estado dele, não. Eu só sei que ele é o presidente lá da comissão. E o que nós estamos tentando, Renato, agora? Levar essa matéria para plenário para que todos os deputados possam discutir essa matéria e dar uma justa compensação para todos. Inclusive, aproveito o seu programa, que é de grande repercussão, para que essa matéria chegue ao nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, que nós, da graduação, que somos a maioria, apoiamos e colocamos o capitão no governo. Nós não colocamos nem oficiais superiores, nem oficiais generais. Nós colocamos um capitão. Capitão, nos ouve, leva em consideração aqui as nossas palavras, chama essa matéria para o senhor e dá a justa medida que ela merece. Até porque isso também, a categoria dele também está incluída, né? Sim, e isso aí é uma repercussão, é um impacto muito grande em voto para o nosso presidente futuro, se passar do jeito que está. Se passar do jeito que está, Renato, quebra a isonomia, quebra a paridade, quebra a unidade e cria um caos dentro das Forças Armadas. Só para ressaltar, Renato, nem no governo do Fernando Henrique, PSDB, no governo Lula, PT, no governo Dilma, PT, ousou-se a criar uma coisa tão desigual como agora, em pleno governo militar, que nós deveríamos depositar toda a nossa confiança nos oficiais superiores e generais, essa decepção. Isso chama atenção para mais uma coisa, Renato. Nós, militares graduados, precisamos nos conscientizar de que o único caminho para brigar pelos nossos direitos é através da ferramenta política. Ano que vem é ano de conscientização. Fica o recado. Esse é o programa Municípios em Ação. Nós vamos por um rápido intervalo. Voltamos para poder saber problema de gestão no Rio de Janeiro. O que está acontecendo na capital do Rio de Janeiro? Voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial de Gerson Paulo. Ele é autor do livro Pré-Sal, Comércio Internacional e Poder Judiciário, falando sobre a questão do royalty, né? Isso é importante porque o Rio de Janeiro precisando de dinheiro para pagar as contas, que aonde vai buscar? Vai aumentar tributo? Não, já tem uma fonte natural por isso. Por falar nisso, Gerson, o Rio de Janeiro não sai do cenário da mídia. Problema na questão hospitalar, na questão educacional, é bala achada, bala perdida, bala encomendada, bala assassina. E o Rio de Janeiro, na realidade, é a cereja do bolo. Sim. Né? O cenário internacional, o mundo todo quer saber o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Na tua visão, você que tem uma expertise muito grande na questão de gestão,
pública. O que está faltando, na realidade? Faltam gestores públicos, sérios, né? Nós vivemos um momento, como você disse, de encolhimento econômico do Estado. Então, mais do que nunca agora, Renato, o desafio é nós termos gestores públicos. O dinheiro é pouco e a sua aplicabilidade precisa ser eficiente. E aí passa por uma série de questões, né? Nós precisamos resolver primeiro a questão da segurança no Estado, Renato. Nós temos aí 4 fases do crime. O crime banalizado, né? O crime deixou de ser banalizado, passou a ser organizado. Organizado, ele passou a ser institucionalizado. E a última fase é que nós estamos enfrentando aí, com a possibilidade ou não de emplacar a CPI da toga, que é o crime legalizado, principalmente pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa resolver essa questão da segurança pública. Com isso, Renato, nós vamos dar outros avanços maiores. Porque se você consegue diminuir, e quando eu falo criminalidade, eu não falo a criminalidade do companheiro de rua, não. Eu falo da criminalidade do colarinho branco. Diminuindo isso, Renato, aí nós conseguimos aumentar o nível da educação e o nível da saúde, que estão muito precários hoje. Agora, por exemplo, a capital do Rio de Janeiro, ela tem um fluxo muito grande. Arrecadação forte na questão do turismo, arrecadação da prestação de serviço, a questão de gastronomia, uma série de coisas é muito grande. O vereador no Rio de Janeiro é um vereador muito forte. Sim. Né? A votação, inclusive, é uma votação de deputado estadual. É verdade. Nós estamos vendo toda semana abrir CPI contra o prefeito, Marcelo Crivella, e vemos obras que são feitas a toque de caixa, sem ter um critério, né? Segundo a legislação. E ainda tem o Tribunal de Contas Municipal. Problema sério. Né? E os conflitos se dão porque o ano que vem já é ano eleitoral. Na tua visão, por exemplo, a reforma política, ela resolveria essa situação, por exemplo, do clientelismo eleitoral? Porque hoje o toma lá da cá funciona numa eleição, o cara vai cair, vai sair, vai resolver, mas aí daqui a pouco o cara que era o opositor faz parte da gestão num acordo político. E nós vemos que essas situações todas que ocorrem no Rio de Janeiro ainda continuam. O que você acha que poderia mudar? Na verdade é o seguinte, Renato, não só uma reforma política. Nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de uma reforma administrativa e precisamos de uma reforma também, principalmente educacional. Os vereadores ou aqueles que pretendem um cargo de vereança precisam também se conscientizar que, uma vez no exercício do cargo de vereança, a vontade não é dele, a vontade é popular. Então nós precisamos ter essa consciência de que, sentado naquela cadeira, a minha vontade ela tem que ser mitigada. A vontade é social. Qual é a tendência social? Eu acho que quem fez isso muito bem, e é um exemplo para todo o Brasil, e aqui meus aplausos para ele, é o atual senador Jorge Cajuru. Tá. Ele conseguiu captar essa essência popular. Por isso que foi para o Senado. Trabalhar para o povo, né? Exatamente. O problema todo dessas jogatinas é exatamente essa, que o camarada ainda não entendeu que o mandato não é dele, Renato. Mandato de vereador, mandato de deputado federal, estadual, senador, não é da pessoa. Você acha que, por exemplo, os partidos políticos, por exemplo, são monarquia? O cara entra para presidente de partido, parece que não muda, não tem alternância de poder. Aí ele vira o dono do negócio, faz a composição política para eleger quem interessa a ele, e até os adversários dele ele deixa de fora. Sim. E na hora das eleições, o fundo partidário prestigia os amigos dos amigos. Exatamente. Aí é uma questão especificamente de reforma política. Nós não podemos, Renato, e esse é um grande problema no Brasil e que eu combato há bastante tempo, o partido estar acima do Estado. Porque nós vimos agora recentemente
mais um outro ornitorrinco legislativo em que Rodrigo Maia, nas caladas da noite, colocou um ovo de ornitorrinco. Duplicou a verba de fundo partidário, que era de 2 bilhões, passou para 4 bilhões, e agora com o direito também de contratar advogado para defender os crimes deles. Quer dizer, são vários absurdos legislativos. Eu acho que a reforma política é importante, mas existem outras ferramentas circundantes que precisam caminhar junto com essa reforma política. Isso é importante a gente tratar disso, porque o futuro nosso, para mudar, tem que ter mudança. Depende de uma conscientização popular. O povo não está muito mais bobo não, Renato. Inclusive, eu acho que ano que vem, essa disputa para a vereança deve ser uma das mais acirradas, porque o Ministério Público está em cima, os órgãos de fiscalização estão em cima, mas o maior fiscal disso tudo somos nós, povo. Só para poder a gente fechar, o programa acho que teria que ter 4 horas, né? Conversando com você aqui, é importante. Antecipar o calendário eleitoral. Sim. Nós estamos no ano de 2019, Sim. Já está se discutindo a reeleição para governador e para presidente da República e para vereador, para prefeito, essa situação toda. Não deveria, por exemplo, ter um critério em termos, por exemplo, de se preocupar em fazer uma gestão boa para depois o povo julgar se vale a pena se reeleger ou mudar? Renato, esse é um outro problema. Nós termos 2 calendários eleitorais de 2 em 2 anos, eu acho isso de um absurdo legislativo ímpar. Era melhor juntar num só? Num só calendário eleitoral. De vereador a presidente? De vereador a presidente. Eu defendo essa tese. E se eu tiver um dia a oportunidade de estar num parlamento desses da vida, eu lutaria, seria uma das minhas bandeiras. Unir o calendário. Você resolveria problema econômico, que isso gasta muito dinheiro, claro. E num calendário só, você resolveria todos os problemas. Acabava o feudo, né? Não, acabava, e mais, Renato. Feudo eleitoral. Você poderia ser um gestor com mais tranquilidade de trabalho. Porque, pensa bem, você vence as eleições hoje, Renato, você já pensa na sua reeleição. Isso é um problema sério. Ao passo que num calendário só eleitoral, esse espaço seria mais tranquilo, mais longevo, né? E nós conseguiríamos ter uma administração mais séria, mais compacta. Do jeito que está, eu acho ruim demais. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. E se você quiser, gostou dessa entrevista do Gerson, eu quero mandar uma sugestão para ele, quero mandar um recado, quero mandar uma crítica, é só você entrar no nosso blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br. Gerson, Paulo, foi muito importante, eu acho que você vai ter que voltar aqui, né? Eu espero que os nossos governantes, principalmente os prefeitos, o governador, os deputados federais, os senadores aqui do Rio de Janeiro, possam ter acompanhado essas ideias que você colocou. O Rio de Janeiro precisa de verba para poder tocar os projetos na área de saúde. Sem dinheiro não faz nada. Verdade. Você pode fazer um montão de promessas. Sem ter recurso, você vai enxugar gelo. E eu quero colocar o programa Municípios em Ação à sua disposição. Espero que nessa audiência pública que você seja convocado, ajude a elucidar, porque muitas das vezes o deputado também, quando ele chega em Brasília, é outra situação, é outra realidade, e com essas ideias que você colocou, eu tenho certeza que vai ajudar a melhorar a qualidade de vida. Então eu agradeço e peço suas considerações finais. Renato, também quero te agradecer muito ao programa Municípios em Ação, agradecer ao seu público, e encerrar aqui chamando a atenção para essa questão do calendário eleitoral. Peraí, só um minutinho. O livro teu, onde então, acha? Em qualquer site no Google você acha lá a editora Alex e você pode adquirir esse livro, que é uma proposta
de ideias que eu acho que tenta uniformizar o pensamento legislativo. Nós precisamos acabar com essa controvérsia aí legislativa. Enfim, Renato, e aqui encerrando, essa questão do calendário eleitoral, ela é muito importante ser unificada, porque nós acabaríamos com essa questão dos feudos que você levantou. O cara é deputado federal, quer ser prefeito, ele vai lá, se inscreve para ser prefeito, se ele não for eleito, ele volta para o cargo de deputado federal. O vereador quer ser senador, né? Vai lá, coloca o seu nome para ser debatido socialmente, mas não perde o mandato de vereador. Com um calendário só eleitoral, nós encerraríamos com isso e mais, Renato. Economia. Economia e renovação do quadro legislativo. E é isso que a sociedade quer. Nós não queremos mais, Renato, as mesmas figuras 20, 30, 40 anos, porque eles tiveram tempo de colocar esse país no patamar que esse país merece estar e não colocaram. Quem teve a vez e não fez, perdeu a vez de fazer. Deus, Brasil, família acima de tudo e de todos. Tá ok. Muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Tenham todos aí uma boa semana. Um abraço, até lá. Tchau.